Bom dia, o Espiritismo está no ar. E a partir de agora, você entra em sintonia com vibrações de paz, luz, harmonia, que estejam envolvendo a você e a toda a sua família. Trouxemos para a abertura do nosso programa nesta manhã um trecho da mensagem Diversidade, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, e que faz parte do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreveu: sem luz espiritual no caminho, reduz-se a experiência humana a complicado acervo de acontecimentos sem sentido. A peregrinação terrena, todavia, é curso preparatório para a vida mais completa. Cada espírito exercita-se no campo que lhe é próprio, dilatando a celeste herança de que é portador. O serviço de iluminação da mente, com a elevação de sentimentos e raciocínios, demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. É necessário que os discípulos da revelação nova, com o cristianismo redivivo, aprendam a valorizar a oportunidade do serviço de cada dia, sem inquietudes e sem aflições. Acompanhemos agora momentos de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de muita paz. Vamos refletir sobre uma mensagem que está no livro Paz e Renovação, psicografia de Chico Xavier, e essa mensagem ela é editada pelo Espírito Emmanuel, que tem o título Terapêutica Desobsessiva, e assim ele nos convida a refletir. Você pode ter cometido muitos desatinos e viver agora em atmosfera de culpa. Achar-se doente, haver passado por terríveis desenganos, estar respirando no clima de prejuízos e fracassos, carregar conflitos interiores, anotar-se sob nuvens de tentações e desafios, encontrar-se em desânimo, observar-se em luta contra perigosos pensamentos negativos, reconhecer-se ante a pressão de numerosos adversários, admitir-se em luta diante da crítica. Você, enfim, talvez se veja em qualquer estado de introdução ao desequilíbrio espiritual, prestes a cair sob cadeias obsessivas. Mas, se você realmente deseja livrar-se disso, deve compreender, antes de tudo, que precisa de esclarecimento e de amparo. Entretanto, para que você obtenha luz e auxílio, é indispensável adote duas atitudes fundamentais: estudar e raciocinar, a fim de se instruir, trabalhar
servir para merecer. Dizemos no início que essa mensagem foi ditada pelo Espírito Emmanuel. Na verdade, ela foi ditada pelo Espírito André Luiz, que nos convida, nos traz essas preciosas reflexões. E agora vamos para aquele momento, a agenda, trazendo notícias do movimento espírita. A Associação Municipal Espírita de Caruaru, a AME, realizará na próxima terça-feira, dia 16 de setembro, palestra especial. Será com a presença de Jorge Elahar. Ele abordará o tema transição planetária. Lembrando que a AME se localiza à Rua Professor José Leão, 567, no bairro Maurício de Nassau. Todos estão convidados, lembrando, a AME normalmente, a reunião pública é na segunda-feira. Essa é uma reunião especial, será na terça-feira. É isso aí. Mostra Espírita 2025. A Federação Espírita Pernambucana realizará nos dias 19 a 21 de setembro, no Auditório Lírio Ferreira, na sede da FEP, em sua 34ª edição. Terá como tema central o céu e o inferno, esperanças e consolações. Participações de Ana Tereza Casmasmir, do Rio de Janeiro, Eugênia Canto, do Ceará, Jacobson Trovão, do Distrito Federal, Ednar Santos, Pernambuco, Miriam Duzi, do Distrito Federal. Ingressos através do site simpla.com.br ou no próprio evento. O Centro Espírita Irmã Gertrudes, lá do Recife, convida para importante evento. Será no dia 27 de setembro. Palestra com Mayra Rocha. O local é na Concha Acústica da Universidade Federal de Pernambuco. A entrada é 4 quilos de alimentos não perecível. Não precisa de inscrição prévia. O evento começa às 8h30 da manhã e se estenderá ao longo de todo o dia. Acesse as redes sociais do Centro Espírita Irmã Gertrudes para maiores informações, inclusive sobre a aquisição de senhas para almoço e lanche. E agora vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando o possa ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores, são os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando-se na terra para expiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros, há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o seu curso que lhes traçou Deus.
Se há, porém, conheçais esse curso, sabeis até onde têm elas de ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irá mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus. Importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material, os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer esta prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que esse sofrimento cesse, se não me deu a mim também como prova, como expiação talvez, de ter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos, pois, sempre, mutuamente, nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da misericórdia de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e de caridade. Acompanhemos agora onde encontrar uma instituição espírita. Vamos lá. União Espírita Vinha de Luz, localizado na rua São Cristóvão, 581, próximo à subestação de energia da CELP, bairro Petrópolis, reuniões públicas sábados às 8 horas da noite. Casa Chico Xavier, localizado na rua João Soares de Lira, número 1563, bairro Divinópolis. Reuniões públicas sábados às 5 horas da tarde e às segundas às 8 horas da noite. Vamos para a questão de O Livro dos Espíritos. Questão 943. De onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Resposta dos espíritos. Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade.
Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Vamos para o momento Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 10, lemos: Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha. O Espírito Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, comenta esse versículo na mensagem por ele intitulada Acharemos Sempre, e que faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida. Ele assim nos escreve: Ao experimentar o crente a necessidade de alguma coisa, recorda maquinalmente a promessa do Mestre, quando assegurou: resposta adequada a qualquer que pedir. Importa, contudo, saber o que procuramos. Naturalmente, receberemos sempre, mas é imprescindível conhecer o objeto de nossa solicitação. Asseverou Jesus: quem busca, acha. Quem procura o mal, encontra-se com o mal. Igualmente, existe perfeita correspondência entre nossa alma e a alma das coisas. Não expedimos uma hipótese, examinamos uma lei. Para que os que procuram ladrões, executando os falsos apelos do mundo interior que lhe é próprio, todos os homens serão desonestos. Assim ocorre aos que possuem aspirações de crença, acercando-se desconfiados dos agrupamentos religiosos. Nunca surpreendem a fé, porque tudo analisam pela má fé a que se acolhem. Tanto experimentam e insistem, manejando os propósitos inferiores de que se nutrem, que nada encontram efetivamente, além das desilusões que esperavam. A fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias, inegavelmente, num campo de lutas chocantes como a esfera terrestre. A caçada ao mal é imediatamente coroada de êxito pela preponderância do mal entre as criaturas. A pesca no bem não é tão fácil. No entanto, o bem será encontrado como valor divino e eterno. É indispensável, pois, muita vigilância na decisão de buscarmos alguma coisa, porquanto o Mestre afirmou: quem busca, acha, e acharemos sempre o que procuramos. Acompanhemos agora onde encontrar uma instituição espírita. Fraternidade Espírita Leon Denis, localizado na Rua Severina Vieira de Melo, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração. Bairro São Francisco, reuniões públicas quintas às 7h30 da noite e aos domingos às 4 horas da tarde. Lar Espírita Maria de Nazaré, localizado na Rua Vertentes, número 346, Boa Vista 2. Reuniões públicas quartas às 7h30 da noite.
E agora vamos para a segunda parte do nosso programa. Exatamente. É o momento em que você que nos acompanha pode participar, registrando perguntas, observações. Para nós é muito importante estarmos aqui juntos compartilhando da compreensão, do entendimento da vida à luz da doutrina espírita. Primeiramente, eu queria voltar a destacar esse importante evento que teremos aqui em nossa cidade na próxima terça-feira, palestra na AME, com Jorge Elahar. Você que reside, inclusive, em cidades próximas a Caruaru, não perca essa oportunidade. O Jorge Elahar é um palestrante bem conhecido nos congressos, nos seminários espíritas em todo o Brasil. Ele estará abordando o tema transição planetária. Então, na próxima terça-feira, dia 16 de setembro, a partir das 8 horas da noite, na sede da AME. Também dá um lembrete rápido, porque no próximo final de semana, a partir de sexta-feira, começará a Mostra Espírita 2025, na Federação Espírita Pernambucana. Esse evento, que já ocorre há 34 anos, terá como tema central o céu e o inferno, esperanças e consolações. Então, a partir de sexta-feira, o evento contará com a presença de Ana Teresa Camasmin, do Rio de Janeiro, Jacobson, lá do Distrito Federal, Edna Santos, aqui de Pernambuco, Miriam Dulce, do Distrito Federal. Ingressos, como vocês ouviram há pouco, é no site www.simpra.com.br. Silmara, vamos agora para o nosso chat. Vamos mais antes, Soares, aproveitando esse momento que você aí iniciou, né, fazendo os lembretes sobre o que vai acontecer aqui em Caruaru, em Recife. A gente também gostaria de lembrar, Soares, que também a partir do dia 16 de setembro, né, na próxima terça, até o dia 25 de setembro, estará ocorrendo uma feira de livros usados na SEEC. Então, aproveitem aí a oportunidade. O horário dessa feira será das 19 horas às 21 horas. Fica localizado a SEEC na Avenida Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, Cidade Jardim. Então, aproveitem aí essa oportunidade, né, de ir lá, ver o livro, né, usado. A gente já teve oportunidades, estão todos em boas condições, esperando aí, né, ser comprado nessa feira aí de livros usados. E vamos para o nosso chat, começando com o bom dia do nosso irmão Orlando. Bom dia, Orlando. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós hoje e sempre. E para não deixar de falar que o Orlando é do Gemafim Cupira, do Centro Espírita lá de Cupira, que tem reuniões todos os domingos às 4 horas da tarde. E hoje a gente tem também uma participação especial lá, Soares, que é da nossa querida amiga, vez ou outra ela está aqui com a gente no chat, a nossa amiga Valdemira, né, que vai estar fazendo a palestra no dia de hoje lá em Cupira. Vamos dar bom dia para a nossa irmã querida Maria Lúcia. Bom dia, na paz de Jesus, assim seja. Saudade de você, minha amiga, né? Saudade de você. Vamos ver aí se a gente se encontra, né? O Evangelho no Lar também tá, ó, sentindo sua falta, viu? Vamos lá para a Edna Patrícia. Bom dia, querida. Bom dia a você, a Walter. Que Jesus abençoe esse dia novo para todos nós. Bom dia também para Carlos André, nosso amigo querido, também trabalhador da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, do qual nós fazemos parte.
Então, no momento, Soares, não tem nenhuma pergunta. Vamos então para uma das perguntas que trouxemos hoje a respeito do tema, dos temas que foram abordados. Soares, o que é necessário para iluminar a nossa mente? Essa questão foi tratada por Emmanuel na mensagem de abertura do programa, que é a mensagem Diversidade, que está no livro Vinha de Luz. E Emmanuel nos diz o seguinte sobre a iluminação de nossa mente. Ele diz assim que o serviço de iluminação da mente, então, é um trabalho que precisamos fazer, é um serviço. Ele se dá com a elevação de sentimentos e raciocínios. Essa elevação de sentimentos e raciocínios diz respeito a começarmos a ver, observar, entender os acontecimentos e ocorrências da vida sob o prisma do olhar espiritual, aquele que a doutrina espírita nos revela ao constatarmos que a origem da vida não é na Terra. O espírito é um viajor que inúmeras vezes utiliza-se da vestimenta física para aprender, progredir, superar provas, para mais adiante voltar ao plano espiritual, sua verdadeira pátria. Então, à medida em que vamos compreendendo mais as leis de Deus, as leis associadas à reencarnação, nós passamos então a esse trabalho de elevação de sentimentos e de raciocínios. Entender o que de fato está por trás daquilo que ocorre na esfera física, que atinge os nossos sentidos. Mas para isso, Emmanuel, ele é bem claro, ele diz assim, olha, isso demanda, isso exige tempo, esforço, paciência e perseverança. Fazer esse trabalho de reeducação mental, de iluminação do raciocínio, exige que a gente tenha vontade firme todo dia. E a razão pela qual Emmanuel diz isso é muito compreensível. Nós trazemos um passado de inúmeras reencarnações que deixou um depósitos de conflitos, de desequilíbrios no nosso inconsciente profundo e que muitas vezes tenta submerger, colocar para baixo os valores espirituais que vamos construindo no dia a dia. Para que isso não ocorra, precisamos de esforço, de paciência, de perseverança na substituição paulatina da forma imperfeita e desequilibrada que tínhamos de observar a vida. Agora, sob o prisma do espírito imortal, que é aquele que nos é apresentado pelo Evangelho de Jesus, e agora restaurado e aprofundado pela revelação espírita. E terminando, Emmanuel diz assim, que é preciso aprendermos a valorizar a oportunidade do serviço desse trabalho cada dia. Então, do mesmo modo que diariamente temos a atenção e o cuidado com o alimento do corpo, precisamos do alimento do espírito. Precisamos trabalhar as percepções espirituais ainda embrionárias em nós, mas que podem, de fato, receber a luz da doutrina espírita para amadurecer, para crescer, para passarmos a sermos adultos espirituais e não mais crianças. É isso o trabalho necessário
para a iluminação de nossa mente. Silmara, se quiser acrescentar, senão depois passamos aí para mais uma questão. E o que nos ajuda muito nesse trabalho, né, tão importante, renovador, é a gente se dedicar mais às orações diárias, com fervor, com confiança, né? Nos conectar com o coração, com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga, na certeza, né, que teremos êxito através dos nossos esforços. Também o que pode nos ajudar nesse trabalho são as leituras edificantes, né? Nos dedicarmos diariamente a ler uma mensagem, a ler o Evangelho, a fazer o Evangelho no lar, inclusive semanalmente, a nos dedicarmos, tirar um tempinho para o estudo de forma disciplinada, né? A nos colocarmos também em alguns momentos de reflexões, de meditação, né? De trabalho no bem, orar pelos outros, pelos que sofrem, né? Nos dedicarmos ao trabalho do bem. Então, tudo isso favorece esse trabalho de iluminação. A gente passa a observar as coisas com um novo olhar, sem julgamentos, sem ciúmes. A gente passa a, a ter a certeza que, na realidade, tudo o que está fora de nós está tudo certo. O que precisa ser mudado, iluminado, é aquilo que está dentro de nós. Somos centelhas divinas, não é mesmo? Então vamos para uma outra pergunta, Soares, que é, considerando que todos nós trazemos provas e dificuldades necessárias ao nosso espírito, é correto intervir nas provas de nosso próximo? Esta questão é bem analisada no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. E nela, a espiritualidade responde, primeiro nos questionando, dizendo assim: conheces este curso? Sabes até onde vai as provas, as dificuldades do teu irmão? Sabes se a providência divina não vos escolheu como instrumento para terminar, para cessar aquela prova do teu próximo? Então começa nos questionando a um olhar diferente sobre isso. E acrescenta dizendo: nunca digas, quando percebes alguém em sofrimento, de que é a justiça de Deus que está acontecendo. E que importa que essa justiça siga o seu curso. Pelo contrário, devemos dizer: vejamos que meios o Pai de misericórdia me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. E continua o Evangelho dizendo de que devemos pensar assim: se a providência divina não deu a mim aquela situação de poder ajudar o próximo como uma prova, aonde devemos deter o mal e substituí-lo pelo bem, pela paz, ajudando-nos mutuamente, reciprocamente, na superação de provas e de dificuldades. E ao concluir o esclarecimento, o Evangelho diz: todos estamos na Terra, que é um mundo de provas e expiações, para expiar, mas todos, sem exceção,
deveis esforçar-vos por abrandar a expiação de vosso semelhante, de acordo com a lei de amor e de caridade. Então, meus amigos, nos vejamos sempre como instrumentos do bem, da providência divina, para ajudar, para socorrer, para diminuir as provas e os sofrimentos de nossos irmãos. Silmara, se quiser acrescentar aí mais alguns esclarecimentos, depois dê uma olhada no chat. Como é preciso a gente desenvolver a compaixão, né? O olhar de compaixão para com o próximo. Entender que cada um está no seu processo, na sua luta, na sua dificuldade, né? Que precisa também de amparo, que precisa também de oração, né? Que precisa de um olhar mais indulgente. Ao invés, é interessante porque tudo isso que você trouxe, porque nos faz pensar o quanto ainda temos receitinhas prontas para o outro, o quanto ainda temos o olhar indagador, acusador, né? Fulano está sofrendo porque fez muita coisa ruim. E esquecemos de olhar para o alvo mais importante, que é dentro de nós. Reconhecer que também somos espíritos que temos um passado, e um passado de erros, de equívocos. Ora, todos nós estamos aqui nessa escola, nesse planeta Terra, né, de aprendizado. Todos nós somos alunos, estamos matriculados para nos melhorarmos. E só há uma forma de nós nos melhorarmos, nos conhecermos, nos ajudarmos uns aos outros e não ficar, né, apontando o sofrimento do outro, dizendo que é assim mesmo, que o outro tem o que merece. Não, a gente precisa desenvolver o olhar de compaixão, trabalhar a caridade moral, a caridade no sentido da palavra como a entendi Jesus. Assim nos afirmam os Espíritos na questão 886 de O Livro dos Espíritos. Né? Trabalhar a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias, o perdão das ofensas. Então a gente precisa mais voltar, né, a atenção às dificuldades que a gente está passando como oportunidade de melhoramento. Inclusive, Lúcia traz aqui para nós como contribuição, gratidão, Lúcia, né, por não sabermos até onde vai as provas nossas ou a de outrem, importante fazermos sempre o bem a todos em nome de Jesus, exatamente, é o que está faltando, sabe? A gente realmente lembrar da regra áurea e colocar mais no nosso dia a dia, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito, tratar o outro como nós gostaríamos que fôssemos tratados, né? Então, seguindo essa regrinha áurea, a gente vai sempre lembrar, né, da importância de fazermos nós a nossa parte. Soares não tem mais nenhuma pergunta. Pelo horário, né, a gente já pode ir para o final, Soares? É verdade. Está chegando o momento mesmo de concluirmos o nosso programa, né? Sempre Isso. renovando agradecimentos a todos que nos acompanharam ou venham acompanhar. Compartilhem Isso. essas informações, participe junto conosco da divulgação da nossa querida doutrina espírita. Olha, antes de encerrarmos, vamos ver aqui o que o nosso amigo José Orlando trouxe aqui, ó. O conteúdo de todos os programas anteriores tem sido excelentes, porém, o de hoje
vou salvar para assistir várias vezes. Olha que maravilha! Para abençoar Isis e Silmara pela grande performance. Nós que agradecemos e aproveitamos para pedir para compartilhar, nos ajudar nessa divulgação, curtir, se inscrever no canal. E, inclusive, próximo mês a gente vai estar fazendo 1 ano de aniversário, então a gente precisa que cheguem a outros corações, não é isso? Então, um excelente domingo a todos, que Deus e Jesus abençoe a todos, envolvendo em muita luz, em muito amor, um excelente início de semana, até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Até lá! Sei lá.